Bom, gente, então, tradicional, né, o estúdio com o autor, a gente tem lá aquele e-mail para o encaminhamento das dúvidas, que é o estúdio com o Daniel, @editorajuspodium.com.br. Então, quem tiver alguma pergunta sobre o tema de hoje, é só mandar a pergunta para lá. E nós vamos estar agora novamente, né? Hoje a gente volta àquele sistema regular de liberar o cupom de desconto aí por 2 horas depois do final da live. Vai sair então aquele cupom para quem tiver interesse de comprar o CPC, de comprar o manual, né, de processo com desconto, beleza? E hoje, né, o nosso estúdio com o autor, ele vai ter como objeto o capítulo 13 do nosso manual. É um capítulo curto, né, porque, na verdade, ele versa sobre poucos artigos, né, do CPC. A gente vai ter aqui do 312 ao 317. Então, é pouca coisa. É um título bem curtinho do CPC e isso acaba se representando, inclusive, no próprio livro, né? A gente vai ter aqui, ó, na edição atual, né? A gente vai da página 569 a 586, né? Então, de fato, é um capítulo curto. E é o capítulo que versa sobre a formação, suspensão e extinção do processo. Na verdade, é aquela parte prévia ao início da regulamentação do procedimento comum, né? Porque depois a gente já pega ali petição inicial e aí vai embora com o procedimento comum até lá na frente. O que eu tenho aqui para conversar com vocês? Vamos lá, então. Vamos lá no capítulo 13, o pessoal que está com o manual aí em mãos. Vamos ter 3 tópicos. Um é formação, o outro é suspensão, o outro é extinção, né? Não é cabelo no gel, não, o Zé. É que eu acabei de tomar banho, velho. Então ficou molhado aqui. As 2 promessas que eu fiz no início do isolamento eu venho cumprindo rigorosamente. Nenhum dia eu ia colocar gel no cabelo, porque eu coloco praticamente todo dia, né? Salvo o fim de semana. E eu não iria colocar calça. E dito e feito, né? Eu, desde que começou o isolamento, há 3 meses, eu não coloquei nenhuma vez calça. Então eu vivo de shorts e bermuda. Inclusive, eu tive que gravar um vídeo parecer para mandar para o STJ e tive que fazer do escritório, porque tinha que ter um fundo de livros. E aí eu fui de camisa, gravata, paletó e bermuda. E chinelo, né? Bermuda e chinelo. E fui lá, se bem que eu fui num horário alternativo, né, para não encontrar ninguém. E aí ninguém me viu nesses trajes um tanto quanto peculiares. Mas, de qualquer maneira, voltando aqui à vaca fria, né, enquanto o Flecha, o Zé Roberto, continua aí conversando sobre cabelos e problemas capilares, daqui a pouco entra o Tartucci para me xingar, e o Tartucci ele virou meu hater, né, durante o isolamento, mas enquanto isso não acontece, a gente vai aproveitando e tentando prosseguir aqui. Então, esse tópico 13.1, que é o tópico da formação do processo, ele é dividido em 3 subtópicos, né? Então, substancialmente, o que tem de interessante aqui? Uma leitura rápida, uma leitura fácil. A primeira consideração, que está no 13.1.1, é a ideia da formação gradual do processo, né? É dizer que o processo ele tem o seu início por meio de uma relação jurídica processual ainda incompleta. A gente chama isso de relação jurídica linear, porque ainda quando da propositura da demanda, você só vai ter a relação processual entre autor e juiz. Então, já há uma relação jurídica processual, e se há uma relação jurídica processual, já há um processo, e a demonstração mais cabal que eu tenho para te dar de que já há um processo é de que se eu indeferir a petição inicial, haverá uma extinção do processo. Se eu julgar liminarmente improcedente o pedido, nos termos do artigo 332, haverá uma extinção do processo. Então, o resultado é que o processo ele já existe, porque já existe uma relação jurídica processual, ainda que incompleta, né? Daniel, ela vai se complementar quando? Com a citação do réu. Então, quando você tiver a citação do réu, aquela relação jurídica tríplice, ela se completa e a gente diz que a citação, perceba, ela não cria o processo, ela não cria a relação jurídica processual, ela complementa.
ela aperfeiçoa a relação jurídica processual, e é por isso que a Melhor Doutrina, Barbosa Moreira, Marinoni, inclusive os dois citados aqui na obra, eles vão trabalhar essa ideia de formação gradual do processo. 2 atos sucessivos, né? O ato de propositura e o ato de citação do réu. Tá? O tópico 13.1.2, ele fala do momento da propositura da ação. Né? E aí é interessante porque o 312, que é um artigo que deve ser bem elogiado, ele foi muito preciso e usou a terminologia correta. O pessoal entra numa frescura aí terminológica, mas ele foi muito preciso. A propositura da ação se dá com o protocolo da petição inicial. Porque a galera acha que não, petição inicial não, Daniel. Petição inicial você distribui. Não, calma, fica calmo. Tá? A petição inicial, como qualquer outra petição, você protocola. A petição ela só ingressa nos autos do processo por via do protocolo. É que como a petição inicial é inicial, né? É a primeira, você vai ter o protocolo, aí você vai ter o registro da petição inicial, e aí você eventualmente terá a distribuição. Perceba como você corre um risco enorme de sair por aí falando em distribuição da petição inicial, porque na verdade nem sempre a petição inicial será distribuída. Pensa comigo, distribuir é escolher entre mais de um. Ora, se você protocola uma petição inicial numa comarca de vara única, você não tem como distribuir essa inicial. Você vai encaminhar essa inicial para a única vara possível, que é a vara única do local. Então perceba, às vezes nem tem distribuição da inicial. Então a gente tinha que pensar, né, Daniel, a propositura é quando? É quando cita? É quando distribui? É quando registra? Não. Propositura é quando começa a existir o processo. E ele começa a existir o processo a partir do momento em que ele entra no judiciário. E ele entra no judiciário com o protocolo. Então, palmas para o artigo 312 do CPC, que é muito superior e muito mais claro e muito mais direto do que o nosso antigo artigo 263, né, do CPC revogado. E aqui o último tópico é para tratar da litispendência. Grande Fabiano Carvalho, e aí, meu amigo? A previsão aqui da litispendência, que eu sempre falo isso, e aí aqui é uma oportunidade boa para tratar, inclusive no manual, sobre o tema, que a litispendência é um termo equívoco. Nós mesmos vamos achar esse termo litispendência lá atrás, lá no capítulo 3º, quando trabalhamos os pressupostos processuais. E aí colocamos lá a litispendência ao lado da coisa julgada, da perempção. E lá a litispendência, como pressuposto processual, ela tem um tema específico, né? Que é justamente o tema da inviabilidade de continuação da demanda quando já houver uma outra idêntica àquela desenvolvida em outro processo. E aqui, né, o legislador ele lembra no artigo 312 da litispendência no outro sentido possível, que é a pendência do processo. E aí ele afirma que o processo está pendente para o autor desde a propositura, que é onde há aquela relação jurídica linear, e estará pendente para o réu a partir da sua citação. Então aí é uma utilização do termo litispendência em sentido diverso do mais tradicional, né? Eu, pelo menos, percebo que é muito mais usado litispendência para pressuposto processual negativo, para aquela consolidação de processos distintos em trâmite com a mesma ação, do que nesse segundo sentido. Bom, aqui no tópico 2, né, no 13.2, a gente fala sobre a suspensão do processo. E antes de entrar no 313, 314, 315, que substancialmente são as causas de suspensão, o prazo de suspensão e, por consequência, o que acontece depois de ter acabado a suspensão, eu faço algumas considerações introdutórias que eu acho interessante, principalmente questão de terminologia, né, para quem presta concurso em especial, acaba sendo importante para usar numa prova discursiva, uma arguição oral, ou mesmo para entender, né, o que a prova quis dizer com aquele tipo de expressão. Começo por essa distinção entre suspensão própria e suspensão imprópria. E aqui é interessante porque a suspensão
imprópria é aquela suspensão de parte do procedimento. Invariavelmente, a suspensão do procedimento principal. Nem sempre, mas invariavelmente a suspensão do procedimento principal. Então você tem algumas causas de suspensão que são impróprias, por quê? Porque a própria causa de suspensão, ela dá andamento ao processo. Então, por exemplo, né, eu cito aqui o IRDR. Então, quando o relator do IRDR ele determina o sobrestamento do processo, aquele processo em que você teve a suscitação do IRDR, ele obviamente vai continuar a ter andamento. Para quê? Para que o IRDR seja julgado. É a mesma coisa que acontece quando você tem um incidente processual que suspenda o processo, de qualquer natureza. Então, na verdade, o processo não vai ficar suspenso, porque se ele ficar suspenso, o incidente não será julgado nunca. Então, o incidente ele vai ser julgado porque ele vai ter um procedimento que vai ser respeitado. Então, na verdade, você suspende o procedimento principal, mas o procedimento criado por esse incidente, ele claramente dá andamento parcial ao processo, né? Temos aqui a questão a respeito da decisão da suspensão do processo, que na verdade, na grande maioria, e até está aqui, né, com citação jurisprudencial, é uma decisão meramente declaratória. Então, na verdade, não é o juiz que suspende o processo, o juiz apenas reconhece que a situação de suspensão prevista no artigo 313 se deu, 313 e outros, né, porque o 313 não é exauriente, mas que a hipótese legal de suspensão ocorreu, e aí, desde aquele momento em que se deu a causa da suspensão, o processo já estava suspenso. Então, é uma eficácia ex tunc, né, que retroage, típica das decisões de natureza meramente declaratória, né? Aqui eu queria chamar a atenção de vocês, né, nesse tópico 13.2.4. Essas lives que a gente está fazendo juntos, ela está sendo muito boa para mim, por quê? Porque ela está me dando uma chance de reler o livro cabo a rabo, né? Então, na verdade, quando eu vou preparar a live aqui, eu tenho que ler o livro, né, o capítulo que eu vou trabalhar com vocês. E aí, às vezes, fazendo essa leitura, eu acabo, né, fazendo anotações para a próxima edição, né? E é exatamente o que aconteceu aqui, né? Vou até mostrar para você, né? Você vai ficar com dó, né? Porque eu risquei o livro, né? Mas, na verdade, eu risco o livro inteiro, porque esse aqui, na verdade, ele é um livro que eu já designei como sendo o meu livro boneco. Então, esse é o boneco. Então, o boneco, ele é riscado rigorosamente o ano inteiro, né? E aí eu ponho aqui na primeira página as páginas que eu fiz anotações, né? E aí depois eu mudo. Mas como a gente está fazendo essa live, você não precisa esperar a próxima edição. Olha que maravilha, né? Até porque aqui cá entre nós foi um erro meu de revisão, viu? Se eu tivesse sido mais atento antes de lançar essa última edição, já estaria corrigido. Então é interessante você prestar atenção. O que acontece aqui? Nós temos um problema, né, que versa... Bom, eu acho que voltou, tá travando aqui para mim. Diga alguém aí, por favor, nas mensagens se voltou. Caiu. Agora aparentemente voltou, travando, tava ruim. Agora veio um joinha aí, não sei se... Não, agora veio um travou também. Agora veio um outro joinha. Agora eu tô em dúvida. Agora veio o voltou. Tá difícil. Travou, voltou, travou. Vamos ver agora. Manda aí alguém a mensagem aí se agora voltou de vez. Voltou. Voltou. Ixi.
Mas está me ouvindo? Você está me ouvindo agora? O tema da live é o capítulo 13 do Manual de Processo Civil. Tá legal agora, né? Vamos tentar então continuar. Não sei, vamos ver. Estou ouvindo. Vamos lá. Então, vamos lá no tópico 13.2.4. Que é a questão da impugnabilidade da decisão que resolve a respeito da suspensão do processo, né? E eu comentei aqui, e isso continua sendo válido até hoje, que a decisão que versa sobre a suspensão do processo, ela não está no rol do 1015. Então, a priori, ela não seria objeto de agravo de instrumento, tá? E aí eu coloco aqui no último parágrafo, eu faço uma crítica, né? Porque eu digo, olha, se você tiver que esperar apelação ou contra-razões, você obviamente vai ter uma impugnabilidade. Por que a minha cai só e lá dentro não cai? Bosta de internet. E aí, será que agora voltou? Voltou? Essa semana toda a internet está muito ruim aqui para mim. Esse negócio dos comentários também é uma lenda. A minha internet que é uma bosta. E agora, voltou, será? Voltou, gente? Me dá uma... hoje tá muito ruim. Aliás, não é só hoje, né? Essa semana tá uma desgraça. Ontem foi bom, misteriosamente, né? Segunda e terça foi um caos. Agora parece que tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para onde a gente estava falando. Tópico 13.2.4. E aí eu coloco, né, aqui no manual que seria inútil você ter que esperar até o fim do processo para discutir o acerto ou erro de uma suspensão. Porque é óbvio que se eu peço a suspensão, o juiz não suspende, o procedimento continua, não adianta nada depois em sede de apelação ou contra-razões você querer discutir que tinha que ter suspenso lá atrás, né? Agora a Inês é morta, né? E aí no último parágrafo eu coloco que esse tipo de inutilidade poderia dar aso ao ingresso de um mandado de segurança. Porque, de fato, o STJ ele equipara, genericamente, o recurso ineficaz com a inexistência da previsão do recurso. Então, eu coloquei aqui a questão do MS. Mas se eu fosse mais atento na revisão do livro, eu, na verdade, teria por obrigação que fazer uma remissão aqui ao julgamento do STJ que trata da taxatividade mitigada, que eu trato lá na hora do agravo, é claro, né? Não é que eu esqueci, que eu não conhecia esse julgamento, não. É que eu fui lá e imaginei que ele teria um reflexo só na parte do agravo, né? Que eu reformulei todo por causa desse julgamento. Mas, como perceba, ficou um rabo aqui para fora, né? Então, na verdade, o que eu quero de você que está com o manual aí na mão? Que você pegue esse tópico 13.2.4, vá lá no final aqui, onde eu falo do mandado de segurança, né? Porque eu falo, diante da manifesta inutilidade da forma impugnativa, será cabível o MS. Que perceba, continua sendo a minha opinião. Não é que eu mudei de opinião. Mas é evidente que pela tese da taxatividade mitigada, que é justamente aquela tese
que disciplina, né? Que é inútil esperar o recurso, e isso amplia o rol do 1015. Então, por ser inútil recorrer só ao final, se admitirá a recorribilidade imediata pelo agravo de instrumento. Então, isso tinha que estar aqui. Esse julgamento do STJ da taxidade mitigada tinha que estar aqui. Vai estar na próxima edição, mas na tua edição também está aí, porque você vai fazer essa anotação, tá? E a partir daí, eu começo a fazer uma análise daquelas causas, né, de suspensão. Então, morte ou perda da capacidade processual da parte, uma causa bastante definitiva, né, para você ter uma substituição, a morte em especial, porque não dá para ficar o morto, né, como autor ou réu da demanda. Então a gente vai precisar de uma sucessão processual, espólio, herdeiros e sucessores vão ter que assumir o seu lugar. Temos até uma ação, né, específica para que isso aconteça, que é a chamada ação de habilitação incidental, que tem procedimento especial. É uma das ações previstas lá como procedimento especial, e a gente tem até um capítulo aqui para tratar dela, né? A dissolução de sociedade, né, que é uma equiparação da morte da pessoa jurídica com a morte, entre aspas, da pessoa física com a pessoa jurídica. A morte ou perda da capacidade processual do representante legal, que também gera consequência de suspensão. A morte ou perda da capacidade processual do advogado. Então aqui é o lado sombrio, né, da força, porque aí é só morte de todo mundo, né? Morre a parte, morre o advogado, morre o representante, ou não é tão grave quanto a morte, mas perde a capacidade processual, e aí a gente vai ter que fazer as devidas adequações, né? A suspensão do processo por convenção das partes, até aí, né, o 313, inciso 2, ele nada mais faz do que simplesmente tornar específica a regra geral do artigo 190, que fala lá do acordo das partes, arguição de impedimento e suspeição, e essa aqui, ó, que é o tópico, eu coloquei aí, 13.2.10. Nesse tópico há uma questão interessante pelo seguinte, nós vamos ver mais aqui para frente, deixa eu até já te dizer aonde, aqui, no tópico 13.2.20, nós vamos tratar da prática dos atos durante a suspensão do processo, né? E aí, em tese, a regra é que enquanto o processo ele estiver suspenso, não cabe às partes a prática de atos processuais, salvo os atos urgentes. Salvo os atos urgentes. Tá. Aí vem o artigo 313, inciso 2º do CPC, que fala, né, sobre a suspensão por conta da suspeição e do impedimento do juiz. E aí você cola, né? Porque eu fiz aqui, você deve estar percebendo, quem está lendo pelo código, eu fiz na ordem do 313. Porque eu sempre penso que tem gente que gosta de estudar com o código do lado, né? E aí, como o código está do lado, ele geralmente tem uma simetria com os incisos, com os parágrafos. Fica mais fácil para quem estuda com o código junto. Agora, esse tópico 13.2.10, que é a arguição de impedimento ou de suspeição, olha como ele casa com o 13.2.21. Porque você vai falar, caramba, é o mesmo título, Daniel. Só inverteu a palavra. O 13.2, perdão, ponto 10 é arguição de impedimento ou de suspeição, e o 13.2.21 é a arguição de suspeição e impedimento do juiz. É o mesmo tópico, é o mesmo tema, mas o tratamento aqui é distinto. E aí, o que na verdade me chama muita atenção desse tipo, né, de suspensão, é uma previsão que está fora do 313. Eu trago aqui para você, está na página 584 do manual, edição atual, que é o artigo 146, parágrafo 3º. Porque a gente aprende que durante a suspensão vão ser praticados os atos urgentes. E aí vem esse dispositivo e diz, olha, mas no impedimento de suspeição, nem esses serão praticados. Não, nem esses aí vão ser praticados. Nenhum ato, então, durante a suspensão do impedimento ou suspeição, será praticado. E aí você pensa, né? Pô, Daniel,
Mas e se eu precisar de uma tutela de urgência? Que culpa tenho eu do juiz estar sendo acusado de parcialidade? Quer dizer, porque ele está sendo acusado de parcialidade, eu vou deixar o meu direito perecer? Quer dizer, tem alguma lógica isso que eu acabei de dizer para você? Pô, Daniel, estranho demais, né? Então, por isso que, na verdade, a gente tem que fazer uma interpretação desse dispositivo. Em que sentido? No sentido de que os atos urgentes não serão praticados pelo juízo que se aponta como parcial. Claro, porque isso seria um perigo, principalmente para a parte que o acusa, né? Quer dizer, que se o sujeito está, entre aspas, aí já vendido no lance, você ter um pedido contrário de tutela de urgência e se você já está justamente indicando que ele está lá para favorecer a parte contrária, se você disser, olha, você não pode decidir isso, não, mas durante a suspensão os atos urgentes podem ser praticados. Sim, mas não por você, né? Então, nesse caso, a alternativa que está aqui no nosso manual é você admitir a intervenção por meio de um juízo substituto. O substituto legal. Não é? Então, o substituto legal daquele juiz que se acusa, não se sabe ainda se ele é parcial ou não, mas aquele juiz que se acusa de parcial é ele que vai atuar no caso concreto. Tá? 13.2.11, vai até lá. É a previsão do 313, inciso 4º. Eu fiz uma crítica aqui no texto, que eu mantenho, porque ele fala da suspensão dos processos com a admissão do IRDR. Quando, na verdade, isso é chovendo molhado, porque a gente já tem essa regra no 982, inciso 1º, mas é estranho porque ele só fala do IRDR. Quando, na verdade, no julgamento de RE e RESP repetitivo, também há previsão legal que determina o sobrestamento. Então, se falou de um, deveria ter falado dos dois. Não que precisasse falar de qualquer um deles, porque tem regra específica prevendo o sobrestamento. Tá? Mas, de qualquer maneira, ficou meio estranho, né? Se ele quer ser repetitivo, que seja repetitivo para os dois, né? Não tem por que ser apenas para o IRDR e se esquecer do RE e RESP repetitivo. E aqui, você está aí com o livro na mão? Então, se prepara para fazer mais uma anotação aí. Eu fiz aqui no meu. E eu vou colocar aqui na próxima edição. O que acontece? Também, mais uma vez, não é muito a minha opinião, mas aí tanto faz, né? Porque é posição já pacificada do STJ e do STF. Então, o que o STJ e o STF, eles vêm entendendo a respeito desse sobrestamento? Tanto do IRDR, como do RE e do RESP repetitivo. Que ele não é obrigatório. É um sobrestamento que vai depender de um juízo de conveniência a ser realizado pelo relator. E isso está lá. Tá? Isso está no nosso capítulo de RDR, isso está no nosso capítulo de RE e RESP repetitivo, inclusive com as indicações jurisprudenciais. Está atualizado o livro nesse sentido. Mas quando eu estava relendo a obra, eu achei que daria para incluir aqui um parágrafo, né, simples, só para lembrar disso. Né? Fazendo remissão aos capítulos onde o tema é aprofundado, mas eu acho que aqui valeria a pena só fazer uma remissão de que esse sobrestamento não é um sobrestamento obrigatório. Não é porque houve admissão do IRDR ou do recurso repetitivo que nós teremos o sobrestamento. Tá? A questão da prejudicialidade, que eu, na verdade, trato, né, aqui falo da prejudicialidade externa e interna, né, que são as prejudicialidades endógenas e exógenas. Então, há uma questão prejudicial dentro do processo. Isso não suspende o processo. Né? Há uma questão prejudicial em outro processo. Aí, isso tem condição, é causa de suspensão do processo, que é o que a gente chama de prejudicialidade externa ou exógena. Essa prejudicialidade exógena, ela pode ser homogênea, quando for com outro processo que tramita na justiça civil, ou heterogênea, quando for com um processo que tramita na justiça penal. E as duas circunstâncias estão previstas no 313, né? O que já nos leva à conclusão de que a prejudicialidade, sendo externa, homogênea ou heterogênea, será sempre suficiente para que haja uma suspensão do processo.
A necessidade de verificação de determinado fato ou produção de prova requisitado para outro juízo, que aqui são as cartas de auxílio. Então aqui é natural que a gente esteja falando de uma suspensão imprópria. Então imagina o seguinte, eu sou o juiz, preciso fazer uma prova fora do Brasil, carta rogatória. Preciso fazer uma prova em outra comarca, outra seção judiciária, carta precatória. E aí eu vou suspender o meu processo esperando a produção dessa prova? Não. Se eu tiver outras provas, eu já posso ir colhendo. Se eu tiver manifestações, eu já posso ir colhendo. Quer dizer, eu posso deixar meu processo, eu posso andar com o meu processo em concomitância com a produção desta prova requerida a outro juízo. O que, obviamente, eu não posso fazer é sentenciar a demanda. Óbvio. Quer dizer, se eu, juiz, entendi que a prova era necessária para formar o meu convencimento, a ponto de ter expedido uma carta, seja ela rogatória, seja ela precatória, não dá, obviamente, para imaginar que eu possa sentenciar a demanda. Então, eu imagino que não haja uma suspensão própria, que é aquela suspensão do processo integralmente. O processo pode se desenvolver, mas aí é uma questão até de suspensão lógica, né? Quer dizer, se eu pedir a prova para formar o meu convencimento para poder julgar, naturalmente eu não vou poder julgar sem ela, tá? Motivo de força maior, né? Força maior é aquilo lá que está todo mundo cansado de conhecer. O 13.2.15, se você não estiver prestando concurso para prático, você não precisa se preocupar, né? Que acidentes e fatos de navegação de competência da Justiça Marítima, né? Então segue o jogo. No 13.2.16 eu faço uma menção a outras hipóteses de suspensão do processo que não estão no 313. Falo também nos itens seguintes da suspensão por conta de parto ou adoção e pela paternidade, que foram, na verdade, causas incluídas depois do CPC, de suspensão, pela Lei 13.363. Então, aqui está tudo explicadinho. Tá? O prazo de suspensão, que é variável, né? O prazo máximo seria de 6 meses em determinadas circunstâncias, ou de 1 ano nas outras, mas isso é tudo previsão da lei. Se você quiser ler aqui, né? Você pode ler, mas não tem muito que aprofundar. Vedação da prática de atos, a não ser os urgentes, durante a suspensão. O STJ entende que se você praticar um ato durante a suspensão, ele é um ato inválido, ele é um ato irregular, ele é um ato viciado, mas aqui aplica a instrumentalidade das formas, e aí se não houver prejuízo nenhum, o ato é aproveitado, que é invariavelmente cá entre nós o que acaba acontecendo, tá? Aí tem lá o tópico acaba no 13.222, que é a verificação da existência de fato delituoso pela justiça criminal, que aí é aquela prejudicialidade externa heterogênea que eu havia comentado antes, e aqui a gente encerra a parte da suspensão e chegamos aqui ao final na extinção do processo, o tópico 13. Nós temos um capítulo para falar de sentença, né? Então, tudo que você queria saber, né, e não sei se tinha medo de perguntar ou não, mas tudo que você precisa saber sobre sentença vai estar lá no capítulo de sentença. É por isso que perceba, dá 2 páginas, que nem isso, a extinção do processo. Porque, na verdade, extinção do processo a gente associa com a sentença, pelo menos no processo, em termos de procedimento em primeiro grau, e a sentença ela é toda tratada fora daqui, né? O que, na verdade, eu tentei aqui fazer, aproveitar alguma coisa, foi principalmente nesse 13.3.2, que eu acho que é o essencial aqui do tópico, te lembrar, assim, te orientar a não usar a expressão extinção parcial do processo. Eu sei que é comum, eu sei que principalmente na prática forense é algo trivial, mas extinção parcial do processo é a mulher meio grávida. É o funcionário público meio honesto. Não existe. Ou a mulher está grávida ou ela não está. Ou aquele funcionário público é honesto ou ele não é honesto. Ou o processo está extinto ou não está. Resultado prático do que eu estou dizendo. Se você tiver uma diminuição da demanda, ela pode ser subjetiva ou objetiva. Exemplo da primeira, exclusão de um litisconsorte. Aí você vai falar, para ele o processo foi extinto. Não. Para ele o processo continua tramitando. Ele só não está mais dentro dele.
processo não foi extinto para ele. Porque o processo não é extinto para ele ou para aquele outro. O processo é extinto ou não. Não tem essa de ser extinto para um, não ser extinto para outro. É conceito jurídico absoluto. Então, o que houve aqui, Daniel? Houve uma diminuição subjetiva da demanda, com a exclusão de um litisconsorte. Eu posso, por outro lado, ter uma diminuição objetiva da demanda. Quando, por exemplo, um pedido é excluído. Então, o juiz tem lá 2 pedidos e ele diz, olha, para esse primeiro pedido aqui, eu sou absolutamente incompetente. Para o outro, ok, a competência é minha. Então, ele vai excluir o pedido da demanda. Aí você vai falar, não, para aquele pedido o processo acabou. De novo, não existe ele acabar por um pedido e continuar para o outro. Para aquele pedido, o processo continua. Ele só não está mais dentro do processo. É uma questão de estar dentro ou estar fora. O processo continua vivo lá, né? Então aí eu tive uma diminuição objetiva da demanda. Então sempre que você se sentir chamado a falar extinção parcial do processo, você, por favor, use a terminologia adequada. Diminuição subjetiva ou objetiva do processo. Tá? Isso, inclusive, te ajuda muito a distinguir o ato processual, né? Porque a extinção do processo ela vem com a sentença. A extinção parcial do processo ela vem pela interlocutória. E aí você pode confundir. Fala, não, extinção do processo é sentença. Parcial ou integral é sentença. Extinção é sentença. Por quê? Porque o código diz, está aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. 316. A extinção do processo dar-se-á por sentença. Está escrito aqui no artigo 316. E aí você fala, isso aqui não é extinção? Está escrito extinção. Não, mas tá um parcial. Não, mas extinção a parcial não deixa de ser extinção. Então é sentença. Aí você já começa a rodar, né? Porque você já entra na sentença, vai dizer que o recurso cabível é apelação e aí game's over, né? Porque já errou a natureza da decisão, já errou o recurso cabível e acabou-se, né? Então eu até tenho essa preocupação, você não usar o termo extinção parcial para não ser levado a erro em acreditar que aonde ali há uma decisão interlocutória, você esteja, na verdade, diante de uma sentença, o que pode, insisto, te levar ao equívoco do recurso cabível, tá bom? Bom, gente, por hoje era só. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Então vamos ter lá como é que chama aquilo lá? O cupom, né? Para quem quiser adquirir o Manual de Direito Processual Civil. E é isso aí, beleza? Semana que vem a gente está de volta. Abraço.